Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Boa noite aos amigos internautas que também estão nos acompanhando. E eu vinha pensando sobre esse tema e pensando o que é que se pode dizer, porque tantas coisas são ditas em relação à condição de ser filho, que implica imediatamente em falar na condição de sermos pais. Eu estava pensando em qual é o nível de consciência que nós temos da nossa filiação divina. Quando falamos em filhos, nos remetemos imediatamente à família, à constituição familiar, aos nossos pais e aos nossos filhos, tanto aqueles do coração quanto aqueles que nasceram de nós. Mas eu estava pensando, e qual é o nível de consciência, em que momento nós pensamos, sentimos e refletimos a respeito da nossa filiação, ou de sermos filhos de Deus. A todo momento, essa condição de sermos filhos de Deus nos convida a uma conexão profunda conosco mesmo, com a nossa essência. Mas aí eu pensei, não, antes de alcançarmos esse nível de consciência dessa filiação divina, é preciso um pouco de reflexão de como nós nos portamos na nossa filiação terrena. Como eu me porto como filho, como eu me porto como pai, como mãe. Como é o meu comportamento e a minha dinâmica no seio familiar, porque a família é uma escola para o espírito. A convivência familiar se constitui em um grande desafio para o espírito. Todo mundo aqui tem família, com certeza, né? Todo mundo aqui deve saber do que eu estou falando. Porque o negócio complicado, concordam? É mais complicado do que relacionamento amoroso, que é uma complicação. Mas relacionamentos familiares, a dinâmica das relações familiares é uma dinâmica extremamente complexa, porque nós somos criaturas complexas. E essa complexidade, ela acaba se revertendo nos conflitos, na desarmonia, na dificuldade que nós temos nessa relação com o outro, na vinculação com o outro. Porque a maioria de nós ainda está adormecida a nível de consciência. Se tivéssemos consciência da nossa filiação divina, certamente conseguiríamos uma convivência muito mais harmônica com a nossa filiação terrena. E nós estamos aí nos debatendo. Parece tão simples de dizer, mas como é difícil, como é complexo, na nossa rotina diária, nós conseguirmos esta conexão com essa filiação divina. O sairmos do lugar comum, do simplismo, e conseguirmos compreender as nossas relações familiares como relações também divinas, como oportunidades de crescimento, de evolução, oportunidade de vivermos experiências que vão nos conduzir ao autoencontro, que vão nos conduzir num caminho no qual vamos encontrar ao final a felicidade de existir, que nós ainda não conseguimos desfrutar. Simplesmente existirmos no seio da criação divina, como elementos fundamentais, mas não únicos, como elementos que trazem a beleza para essa criação divina. Mas nós não nos percebemos ainda. Ainda deixamos que as dificuldades ou os desafios que são colocados para o espírito se tornem maiores do que essa filiação divina. Porque se você pensar diante das dificuldades que a vida lhe desafiar, se você pensar, eu sou
filho de Deus, cria do universo. Nada, nem ninguém pode me destruir. O meu destino é a felicidade de existir como Espírito de Deus, como co-criador do universo. Como essas dificuldades iriam se apequenar? Mas como elas crescem, porque nós não nos conectamos com a nossa grandeza. E muitas vezes, quando nós nos conectamos com a nossa grandeza, nos conectamos no nível egóico e não no nível da essência espiritual. E quando nos conectamos no nível egóico, confundimos amor com poder. Quando nos conectamos a nível de essência com essa filiação divina, com essa grandeza de sermos filhos de Deus, nos conectamos com o amor. E onde o amor existe, o poder não é necessário. Onde o poder impera, o amor desaparece. E como nós lutamos pelo poder. E como nas relações familiares, e nas relações entre marido e mulher, ou nas relações conjugais, a gente não pode dizer marido e mulher, né? Nas relações conjugais, porque as famílias hoje têm muitas formas e que precisam ser percebidas e compreendidas. Mas como se disputa poder nas relações amorosas, como se disputa poder nas relações entre pais e filhos. Porque a condição de ser filho é uma condição inferior à condição de ser pai e de ser mãe. E como nós, muitas vezes, de uma forma sutil, o amor vai desaparecendo e o poder vai imperando. E nós perdemos oportunidades de experienciarmos no calor do seio familiar relações positivas, estruturantes, que vão ser impulsionadoras do crescimento do espírito, que vão ser impulsionadoras da nossa busca pela evolução espiritual. Como nós nos apequenamos diante da grandeza do amor. Como nós nos conectamos e nos vinculamos a coisas tão pequenas e como isso nos adoece. Como as nossas relações familiares podem adoecer. Porque para cada fase que o espírito encarnado, para cada fase da vida, nós temos tarefas a cumprir. E o primeiro ponto para que possamos nos conectarmos a essa filiação divina é darmos conta dessas tarefas de cada fase da vida. E na infância, as tarefas da vida são tarefas de aprendizado. Primeiro, aprendizados muito práticos, do reconhecimento do próprio corpo, dos limites do corpo. E depois nós avançamos um pouco mais para a adolescência e são outros desafios. Os desafios do viver em sociedade, os desafios das descobertas, da sexualidade, das relações amorosas e os desafios mais tarde da escolha profissional, do casamento. E ainda na adultez temos outras tarefas, as tarefas da criação dos filhos, da construção de uma identidade, de um patrimônio, do reconhecimento da nossa capacidade de autossustentação, quando nós desmamamos, podemos dizer assim, da relação de dependência financeira dos pais. Mas, às vezes, essa independência financeira não significa independência afetiva. E nós, muitas vezes, mesmo com nossa total independência financeira, continuamos numa dependência emocional que nos coloca sempre como crianças diante da vida, fazendo o maior mimimi. Todo mundo aqui sabe o que é mimimi. Já está no dicionário, eu acho. Todo mundo sabe? Mimimi, não sabe? Quando você faz mimimi, não, é que eles não devem fazer mimimi na certa, né? Mimimi vem de milindre. Fazer mimimi diante da vida é ficar se queixando. No discurso da queixa, no discurso da vítima, no discurso da responsabilização dos outros pelos seus problemas, pelas suas dificuldades.
É não aceitar de forma elegante os desafios que a vida lhe coloca. Não aceitar as perdas. Não aceitar as limitações do corpo com o passar do tempo. Não aceitar o próprio corpo. Não aceitar a vida. Não aceitar os desafios que a vida lhe coloca. E aí você faz uma mimimi diante da vida. Você fica no discurso da queixa. Eu estava hoje numa reunião profissional. Isso, meu Deus, é internet, né? A gente não pode nem falar as coisas, porque depois as pessoas podem nos... Esse negócio fica complicado, rapaz. Olhe lá, hein? O que é que vocês vão fazer? Eu estava numa reunião de trabalho e eu estava escutando. E eu saí de lá com minha energia, assim, sabe? Meio pesada. Por quê? Porque eu só ouvi discurso de queixa. Eu disse, por que eu estou assim, né? Com essa energia pesada, desanimada, com vontade de ir para casa, se enfiar debaixo de um cobertor e ficar lá o resto da tarde. Porque esse foi o discurso da queixa. Não tem isso, falta aquilo, não tem desse jeito, não dá, porque... E ninguém se colocando diante dos desafios com soluções criativas, porque as dificuldades despertam a nossa criatividade. Aliás, nós ficamos extremamente criativos quando passamos dificuldades, problemas e quando estamos apaixonados. Porque ou gente criativa, quando se fica apaixonado, se inventa e se cria tantas coisas. Então, não fazer mimimi diante da vida é reconhecer esta filiação divina e se engrandecer diante dos problemas e não se apequenar diante dos problemas. Quando os desafios lhe chegarem, pense, poxa, eu sou filho de Deus. Como eu vou me colocar e achar que esse problema é maior do que eu? Nenhum problema é maior do que você, nenhuma doença é maior do que você. A doença está no corpo, embora seja reflexo daquilo que está na alma, daquilo que está no espírito, no perispírito. É reflexo, mas se a minha mente está sã, isso também vai se refletir no meu corpo, ainda que exista uma lesão a nível físico. Mas a doença ainda continua na mente. Eu posso estar na cama do hospital e estar com minha mente saudável. E estar com a mente saudável é esse reconhecimento desta grandeza. É estar conectado à tarefa que a vida lhe coloca. É aceitar essa tarefa com graça. Você tem a eternidade para resolver seus problemas. Por que você está se estressando tanto? Tem gente que se estressa porque fica devendo. Você já viu gente se estressando que deve? Mas criatura, quem tem que se estressar é seu credor. Que você não tem dinheiro para pagar a pessoa tem que ficar sem dormir. Por quê? Porque você se apequena diante dos problemas e também porque você não assume. Você não assume os seus problemas, ou melhor, a sua responsabilidade diante daquilo. Então, é mais fácil eu ficar reclamando da vida, me colocando como vítima e dizendo, meu Deus, coitado de mim, olha como é que eu estou, olha a minha situação, do que fazer o reconhecimento que eu fui perdulário, eu gastei mais do que eu devia, eu comprei o que não podia, que não precisava, a maioria das vezes. Eu não fui capaz de perceber determinados movimentos no meu entorno que iriam me prejudicar. Foi incompetência minha de perceber. Mas é difícil, é duro fazer esse exercício diante daquilo que a vida nos traz. É duro, é difícil. Então nós escolhemos um caminho que nos parece mais fácil, menos doloroso, que é a responsabilização do outro ou de qualquer circunstância ou de qualquer contexto diante das dificuldades. Mas quando nós nos conectamos à filiação divina, isso significa me sentir espírito de Deus. O tempo não existe. Se o tempo não existe, não há com que você ficar se estressando e você precisa estar no momento presente. Essa é uma outra dificuldade. Quem aqui é que vive no momento presente? Você está aqui agora ou sua mente está divagando no passado ou ansioso pelo futuro? Porque daqui a pouco, porque isso, porque aquilo, porque amanhã. E o hoje? Em que momento é que você vive o hoje? Mas eu estava falando das etapas da vida
e eu parei na adultez, né? No momento em que você dá seu grito de independência e de autonomia material, mas tem também a meia-idade, aquela idade da crise, a idade em que você, o que era, não serve mais, e o porvir ainda não chegou. Essa é a crise instalada. Quando as coisas que lhe respondiam e lhe satisfaziam começam a deixar de fazer sentido, começa a não lhe dar mais o mesmo prazer, o mesmo entusiasmo. Esse é o caminho para a espiritualização. É dessa crise que pode nascer uma conexão profunda com a sua alma. É nessa crise que você pode revelar-se como você realmente é. É uma crise que pode resultar em algo muito saudável para a sua alma, dentro do seu processo desta encarnação, dentro do seu processo de evolução espiritual. E depois vem o envelhecimento, que tem gente que tem dificuldade. Tem gente que tem dificuldade de dizer a idade. Não é aqui, né? Alguém aqui tem dificuldade de dizer a idade? Isso aí não disse nem sobre tortura. Em especial, mas os homens também estão ficando assim agora. Não querem mais dizer a idade, não. Estão passando velator no cabelo. E estão, né? Por quê? Porque não estamos preparados para o envelhecimento. Não estamos preparados. A nossa cultura não nos prepara para isso. Às vezes a gente nem se dá conta. A gente vai dormir jovem, quando acorda, se olha no espelho e diz assim, o que foi que aconteceu? Oxe, né? No bom baianês. Oxe, como é que de uma hora para outra? Ontem eu tinha 15 anos, estava debutando no baile. Hoje em dia acho que nem tem mais isso, né? Isso já revela logo a minha idade. Porque debutar em baile é coisa do meu tempo. Acho que hoje não tem mais isso. E, de repente, o tempo passou. Rápido, muito rápido. E aí você começa a ter os limites do corpo, os limites físicos. A lei da gravidade começa fatalmente a atuar. E você está preparado para esse processo? Para uma velhice produtiva, criativa? Precisamos nos preparar para isso ao longo da vida. Não podemos esperar chegar lá, porque o envelhecimento não tem que ser a fase da doença, da dor, da limitação. A velhice é o momento de coroar a encarnação. É um momento de repassarmos as experiências vividas. É um momento de nos voltarmos para a nossa essência. É um momento em que a gente não tem que dever mais nada para ninguém, nem satisfação, nem coisa alguma. É um momento de libertação das obrigações familiares. Mas às vezes a gente não consegue fazer isso. Ficamos presos, ficamos amarrados. E outro dia eu conversava com uma paciente, eu dizia assim, mas você está na idade de fazer o que você quer. Ela queria uma determinada coisa para o aniversário e estava constrangida, disse, mas você está na idade de fazer aquilo que você deseja. Porque nós passamos um longo tempo fazendo toda uma adequação necessária, porque trabalhamos, porque estamos criando filhos, enfim. Depois, nós precisamos vislumbrar o desencarne. Precisamos perceber o que é que vamos levar nesse desencarne. Então, se conseguimos compreender essas fases da vida e esses desafios que a vida nos coloca como desafios propiciadores de crescimento, nós vamos descobrir, nós vamos encontrar a nossa filiação divina. E aí ninguém segura mais a gente. Quando você encontra a filiação divina, não tem problema grande para você. Tudo se apequena. Você compreende isso como um momento, como uma passagem, quase como uma forma fisiológica do processo de evolução do espírito. Normal, natural, os desafios são naturais. Nós é que acrescentamos dor onde a dor deveria ser menor. Eu costumo dizer aos pacientes, não aceite nem uma gota de sofrimento a mais do que aquele estritamente necessário.
não sofra a dor nem um dia, nem um minuto, nem um segundo, nem um milésimo de segundo a mais do que o estritamente necessário para a compreensão de determinados aspectos da vida e de você mesmo, que só despertam quando nós passamos por determinadas situações. Assim como existem outras coisas que despertam quando nós estamos bem, estamos felizes, para a gente não ficar na cabeça que a gente precisa sofrer para poder crescer, evoluir, se desenvolver. Não aceite o sofrimento na sua vida. Não aceite essa dor. Queira saber o que é que você precisa fazer, o que é que você precisa aprender, o que é que você precisa mudar para se libertar dessa dor, para se libertar dessa angústia, desse sofrimento que está na sua vida. Você não nasceu para passar por isso. Isso não é verdade. Ninguém nasce para sofrer. Nascemos para aprender. E às vezes esse aprendizado é desafiador. É difícil, nós nos debatemos com eles. Mas não estamos aqui para o sofrimento. Se você acredita nisso, é isso que a vida vai lhe trazer. Desconstrua esta crença. Então descubra a sua filiação divina. Encontre na vida essa filiação divina que a sua experiência como filho, a sua experiência como pais, essa experiência vai ser uma experiência extremamente positiva. Até quando não dá certo, gente. Por quê? Porque todas as experiências, elas são positivas para o espírito. Não existe uma experiência negativa. Ainda que o processo pelo qual você passa naquela experiência possa ser doloroso, possa ser difícil, mas não existe uma experiência que seja negativa. Então, se conecte a essa filiação divina. Encontre um sentido e um significado maior para a sua vida, que você vai compreender que todas essas dificuldades que você pode estar passando, ou que já passou, ou que pode vir a passar, elas têm um sentido, elas têm um significado dentro desse processo de evolução e das escolhas que você fez, não só antes de encarnar, como nesta encarnação. São escolhas que nós fazemos. E você pode escolher ser feliz. Por que você está escolhendo o contrário? Porque você está permitindo que os desafios sejam maiores do que você. Se você é filho de Deus. E essa filiação, ela nos conecta ao sentido da profunda responsabilidade quando nós nos dispomos a sermos pais. E da profunda responsabilidade que nós temos para com os nossos pais. E às vezes eu escuto cada coisa, eu ouço cada coisa. É que os meus ouvidos já se acostumaram. Senão o queixo vinha aqui, em função de determinados problemas, desafios, dificuldades nos seios familiares, que eu fico me perguntando, em que momento é que esse espírito se desconectou da sua essência? Em que momento é que esse espírito escolheu a dor, escolheu o conflito, escolheu o sofrimento, escolheu a raiva? Por que você está escolhendo isso? Por que você não está escolhendo a generosidade? Por que você não está escolhendo a bondade? Porque ser filho e ser pai, principalmente nós, pais, é um ato de profunda generosidade, de bondade, de gentileza. E é uma escolha. Escolha a bondade, escolha a gentileza. Por que você está escolhendo o contrário? Por que você não escolhe o caminho da compreensão ao invés do caminho do julgamento? E como nós julgamos? E por que você não reconhece que o que está na gênese do conflito que você possa ter com seus pais, ou com os filhos para com os pais, ou vice-versa, está numa disputa de poder? Está também nas suas próprias dificuldades, nos enfrentamentos que você fez ao longo da vida e que acabam padronizando o seu comportamento.
acabam determinando comportamentos, porque são frutos de experiências que você viveu, são marcas que ficaram na sua estrutura de personalidade pelos sofrimentos ou dificuldades ou desafios que você também teve que enfrentar. Isso se reflete. Quando nós nos tornamos pais, quando nós nos tornamos mães, nós levamos também as nossas dificuldades. Ninguém se torna perfeito. E isso, às vezes, nossa cultura bate, principalmente com as mães. Com os pais, eu acho que nem tanto, mas com as mães, nós temos que ser criaturas maravilhosas, abnegadas, sensacionais. E hoje em dia, além de tudo isso, acolhedoras, compreensivas, abnegadas e tal, todos aqueles atributos maternos, ainda temos que ser magras. Eu acho demais para uma pessoa, não é? Ainda tem isso que antigamente não precisava, né? Aliás, era até o biotipo, toda mãe era uma coisinha redonda. E hoje, a gente, com tudo isso, ainda tem que ser magra. É um grande desafio para o espírito. A maternagem, a paternagem é um grande desafio para o espírito. Assim como ser filho também é um grande desafio para o espírito. Porque essa é uma relação extremamente delicada. É uma relação que se coloca e, com o passar do tempo, ela precisa ser rompida em algum nível. E isso é muito difícil. Muitas vezes traz dor para ambos os lados. Porque quando nós nos tornamos adultos, a condição de ser pais dos nossos pais cai por terra. Porque são dois adultos numa relação que pode ser extremamente bonita, afetiva, amorosa, mas são dois adultos. A relação de hierarquia, ela deixa de existir. E isso é desafiador para ambos. Porque às vezes os pais se sentem colocados de lado pelos filhos, ou se sentem que não tem mais importância na vida dos filhos, e os filhos se sentem como se fosse uma culpa, porque afinal, seus pais foram tão bons, maravilhosos, ou até nem tão bons e maravilhosos assim, mas são seus pais, e aí você se sente culpado ou culpada porque você está indo viver a sua própria vida e não dá mais conta daquele tipo de vínculo. O vínculo precisa mudar. Quando nós nos tornamos adultos, o vínculo precisa mudar. O vínculo de filiação, ele precisa mudar. Eu preciso olhar meus pais como dois seres humanos que podem ser fantásticos, maravilhosos, pelos quais eu tenho uma profunda gratidão e um amor eterno, mas são dois espíritos que tiveram suas dificuldades, que tiveram seus defeitos, seus limites, que fizeram o que deu para fazer. Essa é a forma que nós precisamos olhar para os nossos pais e precisamos olhar para os nossos filhos como espíritos também. Espíritos que em determinado momento necessitam de autonomia, de independência, e que essa autonomia e essa independência faz parte do ciclo natural e não significa desamor, descaso. E ainda que isso venha a acontecer, o descaso, a ingratidão, porque isso também acontece, nós precisamos compreender que isso é um problema daquele espírito. O que acontece muito é que as pessoas confundem a dificuldade que uma pessoa tem. Se eu tiver uma determinada dificuldade com alguém, um limite meu, às vezes o outro sente como se fosse para ele. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa bastante ciumenta e eu dizia assim, não, eu acho que eu vou viajar no período do São João, tal dia, ela estava me dizendo o que é que ia fazer. E eu comecei a dizer o que é que eu ia fazer. Aí ela virou para mim e olha que ela falou primeiro. Ela disse assim, você quer ir nessa data só porque eu não posso ir. Olha que coisa, que criatura complicada do juízo. Eu disse, criatura, não. Essa data é porque é a data que eu posso ir, que é melhor para mim. Eu não estava nem pensando em você. Além, o mundo não gira em torno de você e eu não tomo as minhas decisões pensando nem lhe prejudicar, nem lhe favorecer, mas eu estava pensando. E como nós fazemos isso?
Então, às vezes, quando o outro é ingrato, nós sofremos muito. Mas é um sofrimento que agrega mais sofrimento porque nós atribuímos a nós aquilo. O sofrimento deve ser um sofrimento de compaixão, de ver aquele espírito se envolvendo em débitos, que vai ter que ter uma colheita depois. Mas, muitas vezes, nós atribuímos aquela atitude do outro a nós. Fulano me fez isso. Ninguém tem esse poder de fazer nada com você, só se você deixar, se você permitir. Se alguém quiser lhe fazer o mal, e você não se coloca como vítima, esse mal, ele é neutralizado. O mal só é validado se alguém se sente vítima. Se eu não me sinto vítima, você não me alcança com seu mal. O mal fica em você, não em mim. E é algo para você resolver, não para que eu resolva. Então, compreendermos essa dinâmica de filiação nessa perspectiva, na perspectiva do espírito imortal e das inúmeras experiências que nós já vivemos, compreendendo que essa é mais uma experiência e que existe um porquê e um propósito na dinâmica das relações, e o que nós estamos enxergando em relação ao outro é apenas uma peça de um grande quebra-cabeça, que é a trajetória desse espírito. O que nós estamos enxergando, uma peça. Quem pode definir um quadro apenas com uma peça de um quebra-cabeça? E quanto mais você se aprofunda, quanto mais você faz uma reflexão mais profunda, ao invés de se conformar com respostas simplistas, mais você enxerga desse quadro. E mais você compreende. E quando você compreende, o conflito não se estabelece. Porque o conflito, a dor, a dificuldade nasce da nossa incompreensão, da nossa ignorância. Quanto mais compreendemos, quanto menos ignorantes em relação à nossa própria vida e em relação ao outro, mais nós enxergamos o quadro todo. E deve ser assim que os espíritos que nos acompanham devem enxergar. Eles não estão enxergando o nosso ato de forma pontual, mas as nossas atitudes e as nossas escolhas como um grande encadeamento de outras escolhas e de outras atitudes. E os desafios que nós estamos enfrentando da mesma forma, de outras coisas. É um contínuo, é um caminhar. Nós não nascemos nesta encarnação. Nós já vivemos muitas experiências e o que vivemos hoje é reflexo das experiências que nós já vivemos. E o que vamos viver amanhã vai ser reflexo de como estamos nos comportando hoje. O que é que você quer colher amanhã? Se você quiser colher inimizade, conflito, doença, então se comporte desta forma. Mas se você quer colher amizade, seja amigo, seja generoso. O mundo está precisando de generosidade, de bondade, de gentileza. Nós não estamos conseguindo ser gentis uns com os outros. E isso é fonte geradora de uma psicosfera, muitas vezes, de agressividade, de angústia. E às vezes nós estamos captando a angústia da psicosfera. Por isso que às vezes nem sabemos explicar a nossa insatisfação. Tem pessoas mais sensíveis que conseguem captar essa energia. Então vamos contribuir para que essa psicosfera mude. No seio familiar, principalmente, o nosso lar, a nossa residência, a nossa casa, deve ser um oásis. Deve ser um paraíso. Deve ser um lugar para o qual eu sinta prazer em retornar. Deve ser um lugar em que eu devo cultivar os laços mais profundos de afeto, de amor. E eu devo fazer um esforço para isso, seja agregador no seio familiar. Não desagregue, não seja o que faz mimimi, não seja o que cria caso, o que cria problemas. Mas agregue, compreenda. Porque para perdoar precisa compreender. Olhe para o outro como um espírito em evolução, assim como você. Isso vai facilitar as suas relações. Não alimente a mágoa, não alimente o ressentimento, não alimente o ódio, não alimente o desamor. Transforme
o seu lar em um paraíso, para o qual você retorna e você sente a energia. Convide espíritos que levem esse tipo de energia. Não ande em más companhias espirituais. Não convide para entrar na sua casa. Quando você traz energia da agressividade, da impaciência, da intolerância, da irritabilidade, e tem gente que está assim, agoniado. O filho chega, pai, sai daqui que eu estou agoniado. Para que tudo isso? Para que, eu pergunto? Onde é que você vai chegar com tudo isso? Como é bom voltar para casa e encontrar um ambiente de gentileza, uma psicosfera sutil, de amorosidade, de compreensão, de escuta. E eu não estou dizendo que isso é a perfeição. Eu não estou dizendo que você não vai se aborrecer com álcool bem em determinados momentos, mas esteja vigilante. É orai e vigiai. Esteja vigilante. Porque às vezes, no momento de irritabilidade, nós não damos o stop antes. Nós não paramos. Pelo contrário, nós vamos fomentando. E isso é uma bola de neve. Você vai se irritando, você vai se entregando àquilo ali, e daqui a pouco você está na fúria. Não se entregue. Perceba. Fique atento a você. E diga, eu não quero viver isso. Não é isso que eu quero para mim. O que você quer para você? O que você quer nas suas relações com os seus pais? O que você quer nas suas relações com os seus filhos? Nas suas relações familiares, em geral? Nas suas relações profissionais? O que você quer para você? Você quer conflito, desavença? Ou você quer harmonia, paz, serenidade? Então, faça. Não espere que o outro faça. Não espere do outro o movimento. E se você fizer o movimento e o outro não fizer, isso não lhe pertence mais. Isso pertence a Deus. Mas faça o seu movimento. Esteja em paz e em coerência com aquilo que você deseja para a sua vida. Porque, assim como nós estamos dentro, se constitui fora. E se você está vivendo uma relação conflituosa no seu lar, é porque internamente o conflito está estabelecido. Resolva o conflito dentro, que o conflito fora, ele vai se resolver. Faça você o movimento de reconciliação. Abaixa a arma. Se desarme. Para que viver na dor? Para que viver no conflito? O que é mesmo que nós estamos disputando? Que significado mesmo vai ter isso? Aí eu pergunto muitas vezes às pessoas que chegam em situação de conflito familiar, eu digo assim, sim, e se essa pessoa morresse amanhã? Que significado e que impacto e que importância tudo isso teria? E como diz a música, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque pensando bem, não há. Pensando bem, não há. Então, não fique na energia do conflito, principalmente com aquelas pessoas que você sabe que o sentimento verdadeiro que lhe vincula a ela é o sentimento de amor. E às vezes nós permitimos que determinadas coisas periféricas façam com que, digamos, palavras duras, palavras que ferem, palavras que magoam. E às vezes a gente se afasta da pessoa. E teve uma vez que eu estava brigada com uma pessoa da família, e eu ia fazer uma viagem. Aí eu disse assim, aliás, a pessoa ia viajar, aí eu fui procurar e disse assim, para dar um abraço e para dizer que amava. E eu disse assim, eu não ia deixar você viajar para tão longe sem dizer o que verdadeiramente eu sinto. De vez em quando a gente ainda briga, normal. Mas a gente se ama. E isso é que é importante. Quando a gente tem esse sentimento, as outras coisas são periféricas. Então vamos reaprender, vamos nos acostumar a dizer que amamos aqueles que amamos. Qual foi a última vez que você disse a seus pais que vocês os amavam? Qual foi a última vez que você disse a seu filho, mesmo que ele já seja um homem feito, uma mulher feita? Vamos ligar, vamos dizer.
Vamos agradecer? Vamos agradecer. Eu me lembro que a última vez que eu vi meu pai desencarnou em outubro do ano passado, e ele esteve na minha casa no mês de setembro, fazendo alguns exames médicos, e eu estava acompanhando, porque só tem eu e mais um irmão aqui em Salvador agora, todos os outros moram no interior. E eu me lembro que antes de meu irmão passou lá para pegá-lo para levar para o aeroporto, e eu dei um abraço nele e disse assim: paizinho, eu te amo, você foi um pai maravilhoso. E menos de um mês depois ele desencarnou, repentinamente. E como eu fiquei feliz por ter dito aquilo. Como eu me senti em paz. Como a dor foi suave. Como não virou desespero. Porque eu estava com meu coração muito tranquilo. E eu disse, como é importante. E eu prometi a mim mesmo, daquele dia em diante, sempre estar dizendo, e eu ligo e eu digo, fico parecendo uma maluca, dizendo às pessoas coisas boas. Diga coisas boas para as pessoas. Que coisa, que bom. Quando eu vejo alguém bonito, eu digo, poxa, como seu sapato está lindo, como você está bonita hoje, como, por que não dizer? Porque a gente é tão rápido no gatilho em dizer o que é ruim, em apontar o defeito, e como somos lentos para dizermos as coisas boas sobre as pessoas. A mesma coisa você tem que dizer para você também, viu? Não se esqueçam. Não. Eu me olho todo dia no espelho e digo, mas Isabel, mas você está bonita hoje, viu? Hoje você vai arrasar. Né? Tem que se achar também. Você tem que se fazer carinho também. Você tem que se valorizar. Você tem que reconhecer o seu valor. Porque senão quem vai reconhecer? Então diga, saia daqui hoje com esse compromisso, com um compromisso com você mesmo, de ser feliz, de escolher ser feliz, de se desarmar, de tirar do coração mágoas, ressentimentos, de reconhecer o quanto isso é pequeno diante da sua filiação divina. E também com o compromisso de dizer uma coisa boa para uma pessoa. Vamos fazer uma grande cadeia de dizer coisas boas. Né? A gente escolhe 3 pessoas, diz uma coisa boa sobre elas e pede que elas digam a outras. Isso é um efeito. Vocês já prestaram atenção quando a gente é gentil com uma pessoa, como aquilo reverbera e ela acaba sendo gentil com outra? Eu observo muito isso no trânsito, porque eu procuro ser bastante gentil, até por medo de levar um tiro na cabeça, né? Porque é uma questão até de sobrevivência. Então, gentil. Aí outro dia eu estava observando, eu parei para a pessoa entrar na minha frente, aí vi que mais adiante ele parou para o outro entrar. Talvez se eu não tivesse feito aquela atitude, ele também não tivesse feito. Parar para os pedestres passarem, que o motorista baiano é muito mal educado, não deixa as pessoas passarem, é importante. São gentilezas que podem repercutir de forma tão positiva na vida do outro naquele momento. Às vezes o outro está tão precisado daquela palavra, né? Daquela gentileza, daquele gesto, tão precisado. E isso cria uma psicosfera diferenciada, e essa psicosfera que nós precisamos cultivar no seio familiar. Aí sim, aí nós vamos transformar o nosso lar em um paraíso. Obrigada.